Irmãos, boa noite, graça e paz. Prazer enorme estar com vocês. Das últimas duas vezes que eu tinha vindo aqui, então eu trago o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana da Aliança, que fica lá em Salgado de São Félix. Agora trago o fraterno abraço da Igreja Presbiteriana de Franca, a primeira igreja presbiteriana de Franca, São Paulo. Estou há um ano e 4 meses como pastor daquela igreja. Tem sido um momento extremamente desafiador, mas também tem sido um momento muito alegre, tanto para a minha vida, como também acredito que para a vida da igreja. A tristeza que fica é que nós ficamos um pouco mais distante da terrinha. E quando surgem alguns convites, como esse, eu tive aqui em dezembro de 24, e quando surge um convite como esse para vir novamente à terra, então eu não nego, eu simplesmente venho. Então, Ivan, quando me convidou há um mês atrás, 2 meses atrás, para vir aqui a João Pessoa, aí eu disse, eu vou, né? Ver novamente a terra, ver novamente o povo, ver novamente os amigos e também estar aqui com vocês. Agora, pela tarde, eu tive a oportunidade de, juntamente com o pastor Ivan, a gente ter ido lá em Salgado de São Félix, ali repousa meu coração. Esse é meu 18º ano de ministério pastoral, né? No Ministério Sagrado eu já tenho servido há 25 anos. Fui durante 3 anos diácono, 4 anos como presbítero e agora esse é meu 18º ano de ministro ordenado. Então, 25 anos de ministério pastoral. E nesses 25 anos de ministério pastoral eu só tive 3 igrejas de pastoreio. A primeira, que foi a Igreja Presbiteriana de Bahia, onde eu casei com a minha esposa, né? Óbvio. A segunda, que por mais 8 anos eu fiquei como pastor lá em Salgado de São Félix. Talvez, irmãos, tenha sido o período mais feliz da minha vida. Os 8 anos que eu fiquei em Salgado de São Félix. Está sendo gravado isso aqui? Porque se soa lá para Franca não vai dar bem. Na hora de colocar na internet, por favor, corta essa parte. Não vai pegar. Pessoal, eu recebi aqui uma missão para trazer a vocês, e eu confesso que essa missão é da parte do Senhor, certamente é, para expor o Evangelho, tendo como o tema um impacto da alegria no serviço ao Senhor na sua igreja. Eu fico, quando for preparar tema de aniversário, faço um negócio mais curto. Vou trazer mais 2 mensagens, uma no domingo amanhã pela manhã e outra no domingo à tarde. E eu queria meditar com vocês em 2 textos nessa mensagem, não somente nessa, mas nessa, na de amanhã e na de domingo à noite. Eu terei 2 textos do Antigo Testamento, um texto no Novo Testamento. Eu vou fazer uma exposição de 3 capítulos. Nessa reunião nossa agora aqui à noite, eu vou meditar com vocês em um capítulo da Escritura Sagrada, um capítulo do Antigo Testamento. Serão 2 exposições no Antigo Testamento, uma exposição no Novo Testamento. A parte mais alegre da Escritura Sagrada, obviamente, está no Antigo Testamento. É lá no Antigo Testamento que nós temos a promessa da bênção do Senhor sobre o seu povo, sobre a igreja. Então eu quero lhe convidar desde já para que você abra a Escritura Sagrada no capítulo 42 do livro de Salmos. É um dos meus salmos prediletos. Então, juntamente com o Salmo 51, esse Salmo 42 é um salmo que extremamente conquistou meu coração, e ele me traz sempre boas recordações. E nesse momento que nós vamos falar sobre o impacto da alegria no serviço ao Senhor na sua igreja, que é o tema proposto aí pelo pastor de vocês, o pastor Ivan, então eu quero meditar aqui nesse Salmo 42. Especificamente, eu quero trazer com vocês a meditação em 3 versos essenciais do Salmo 42, que é o verso 3, o verso 4 e o verso de número 5. Mas nós faremos leitura em todo o capítulo 42. Então, vamos lá? Capítulo 42, a partir do verso de número 1, diz assim: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei
ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, irmãos, nós temos aqui certamente um dos mais intrigantes salmos da Escritura Sagrada. Esse Salmo 42, ele faz a abertura do segundo livro dos Salmos, que vai do Salmo de número 42, se estendendo até o Salmo de número 72. Ele é uma clara referência ao livro de Êxodo. Por exemplo, irmãos, o livro de Salmos ele é dividido em 5 grandes livros. O primeiro livro é do capítulo 1 ao capítulo 41. Se você ler o capítulo 1 ao capítulo 41 do livro de Salmos, basta ler as introduções, você vai ver que está fazendo uma referência direta, por exemplo, ao livro do Gênesis. Se você ler o segundo livro dos Salmos, que é o Salmo 42 até o Salmo 72, você vai ver que é uma clara referência ao livro do Êxodo. Se você ler do Salmo 73 até o 89, você vai ver que é uma clara referência ao livro de Números. Se você ler do Salmo 90 até o Salmo de número 106, você vai ver que o terceiro livro é uma clara referência ao livro de Levítico, do Salmo 90 até o Salmo de número 106, uma outra referência ali ao livro de Números, do Salmo 107 ao Salmo 150, obviamente, uma repetição do Salmo 1 ao Salmo 41, que também aí se torna uma clara referência ao livro de Deuteronômio. Mas veja, o Salmo 42 ele faz a abertura para o livro de Êxodo. Então quando se cantavam os cânticos do Salmo 42 até o Salmo de número 72, quem cantava aqueles cânticos? Geralmente os levitas que serviam junto ao templo ou junto à tenda do Senhor, eles tinham uma lembrança daquilo que Deus havia feito com eles dentro todo aquele tratado que está dentro do livro de Êxodo. Então vamos lá, capítulo 1 do livro de Êxodo faz uma referência do porquê da chegada do povo de Deus ao Egito. E em todos os capítulos dentro do livro de Êxodo, você vai ter ali sempre uma mensagem dupla. Primeiro, muito choro e muito pranto, porque o povo que havia sido livre anteriormente, agora estava cativo. Segunda mensagem é que mesmo esse povo cativo era um povo de Deus, Deus haveria de se lembrar de sua aliança e do pacto, e portanto os livraria daquela condenação, daquela prisão, daquele cativeiro egípcio. E portanto Deus os livraria, portanto, daquele serviço de escravidão e novamente os traria para a adoração. É aqui, portanto, que nós temos a escrita do Salmo de número 42. A escrita do Salmo 42 traz para nós essa dupla perspectiva. Por que o povo de Deus sofre? Mas por que o povo de Deus deve se alegrar? Por que deve haver constante alegria no coração do povo do Senhor? Portanto, quando eu peguei para fazer um tratado acima do Salmo de número 42, eu pensei em que título dar essa mensagem. Geralmente, pregadores expositivos não dão título às suas mensagens, porque a própria mensagem já traz o título, a própria mensagem também já traz as divisões naturais desse texto.
Por exemplo, se eu fosse fazer uma divisão natural ou pedagógica desse texto aqui, o primeiro verso seria o primeiro ponto da mensagem, verso de número 1. E o segundo ponto da mensagem seria do verso de número 2 e o verso de número 3. Aqui os versos de número 4 e 5 seria o terceiro ponto da mensagem, e a gente poderia sair dividindo todo o salmo de número 42. Mas eu não vou querer isso para vocês. Eu vou querer ser bastante objetivo na mensagem dessa noite, e portanto eu vou trabalhar com vocês apenas 3 versos desse salmo 42. Penso eu que esses 3 versos trazem, de certa maneira, um resumo, tanto do livro do Êxodo, como do próprio salmo cantado. Então, verso 3, verso 4 e o verso de número 5. Aliás, quando você pega para analisar esse texto, esses 3 versos que eu acabei de citar aqui, 3, 4 e 5, eles são como que a memória do próprio texto. Então, toda a regra de interpretação do salmo 42, necessariamente, passa por esses 3 versos, ao que nós leremos novamente. Então, por favor, com as escrituras, irmãos, leiamos esses 3 versos. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Verso de número 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Verso final. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Então, nós temos aqui nesses 3 versos aquilo pelo qual nós meditaremos esta noite. Queridos irmãos, eu fiz uma divisão aqui, e eu gostaria que nós pudéssemos seguir essa divisão. A primeira delas é observar o que é que está sendo dito aqui no verso número 3. E aqui o verso número 3 suscita para nós uma grande pergunta. A pergunta que o verso de número 3 diz é: por que o povo de Deus, ou por que aqueles que foram chamados pelo Senhor para gozarem de salvação, passam por momentos de turbulência ou de tribulação? Se bem que a palavra tribulação ela é inadequada para o verso 3. Momento de turbulência, que nos deixam literalmente abatidos. Por exemplo, quando a gente recebe a notícia de que um ente querido nosso teve a sua vida ceifada. Ou quando você recebe a notícia que o seu patrão tem uma ligação para lhe fazer, e certamente a ligação que ele vai fazer a você é para lhe dar a notícia que passe do RH, porque você será demitido. Ou quando você toma a notícia de que acabou de vir ao médico e o diagnóstico não é tão favorável, e que quando você toma ciência, olha, o seu estado de saúde se encontra precoce ou amplamente debilitado. Então eu falo isso como uma turbulência na vida do cristão. A pergunta que fica é: por que nós passamos por isso? E por que quando essas notícias se nos chegam, isso verdadeiramente nos abate? Então é a pergunta que começa a ser feita a partir do verso de número 3. Depois nós temos a segunda parte da mensagem, os versos de número 4 e 5. Uma pronta resposta para os momentos de turbulência. E a palavra que salta aqui aos nossos olhos, entre o verso de número 4 e o verso de número 5, verdadeiramente é a palavra alegria, porque o salmista faz menção dessa palavra aqui para se lembrar o que verdadeiramente alegrava o seu coração e o que fazia saltar em festa quando isso lhe vinha à mente. Então a palavra que salta aqui é a palavra alegria, e é interessante essa palavra aparecer no Salmo 42, porque o Salmo 42 é um salmo deliberantemente muito triste, porque lembra o momento em que o povo estava cativo, privado de adorar ao Senhor. Alguns dados aqui desse salmo. Então os biblistas dizem, por exemplo, que esse salmo, ele provavelmente foi escrito quando do cativeiro babilônico, e que por ocasião do cativeiro babilônico, então foi entoado esse Salmo 42, e foi feito também um outro salmo, que é o Salmo de número 137, que é um salmo extremamente penoso,
quando o povo de Deus se lembra que foi levado cativo à Babilônia, que os seus inimigos se levantaram contra eles e que a sorte de seus inimigos, cujas mulheres podem ter filhos de colo, era pegar os seus filhos e atirarem sobre as rochas, sobre as pedras e sobre os rochedos. Então, provavelmente, o Salmo 42 foi conjuntamente escrito nesse mesmo período. O que é que se leva a crer que esse salmo foi escrito nesse período? É a forma como o salmo é narrado, principalmente nos versos 4 e 5, porque há uma alegria aqui quando se lembra o privado salmista de que ele conduzia o povo em festa à casa de Deus. Então nós temos aqui uma segunda pergunta que nasce entre os versos 4 e 5, é sobre o que verdadeiramente pode nos alegrar. Se a pergunta de número 3 é o que de fato nos leva à tristeza, os versos 4 e 5 é o que de fato nos leva à alegria. A alegria rejubilante e verdadeiramente redentiva. Então vamos aqui trabalhar esse texto, irmãos. Verso 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Que poderia, portanto, trazer tristeza ao povo do Senhor? E o que faz o povo do Senhor sofrer? Modernamente nós sofremos por coisas escusas. Por exemplo, sofremos por aqueles atos que eu acabei de falar aqui. Quando recebemos um diagnóstico completamente negativo, positivo só no caso de AIDS, mas não é o caso. Quando recebemos a perca do emprego, ou quando sofremos um dano da perca de alguém muito, muito querido. Verdadeiramente isso pode nos abater, e nos abate. Eu já tive essa experiência terrível. Morava na cidade do Recife, dentro de um seminário de formação de filosofia, e o telefone toca. Na época eu não possuía celular, era início dos anos 2000, entre 1999 e o ano 2000, e do outro lado da linha havia uma parente minha, especialmente minha tia, que ligava para mim, e a voz rouca no telefone, eu disse: alguma coisa está acontecendo, e eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. A única palavra que eu usava do outro lado da linha era calma, 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 respire e diga agora. Ela disse: meu filho, onde é que você está? Eu disse: olha, eu estou dentro do seminário, esperando começar uma aula de filosofia. Ele disse: olha, se você puder, pegue um táxi, vá para a rodoviária, pegue um ônibus e desça para o interior da Paraíba. Eu estava em Recife. E eu disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: olha, se você quiser ainda ver seu avô vivo, então corra urgentemente. O meu avô era como se fosse meu pai, porque ele havia me criado. E eu sei quanto é difícil a gente receber uma notícia como essa. Rapidamente peguei o ônibus, cheguei na cidade praticamente um dia depois, e 2 dias depois que havia chegado, meu avô se despediu de todos nós. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil, às vezes, você receber uma péssima notícia do emprego. O meu primeiro emprego foi aqui na rede pública da capital. Eu fui professor durante 6 meses em substituição a uma professora no colégio Liceu Paraibano. Acho que todos conhecem aqui. E trabalhei durante 6 meses. E durante 6 meses não recebi 1 centavo para substituir uma professora no campo de História e de Filosofia. Pense como era ruim. Na época eu tinha uma namoradinha doida, louco para sair com ela no final de semana, para comer uma pizza, não tinha condição. Nem tinha condição nem sequer de pagar um táxi ou pegar um ônibus, de ir na casa dela. É ruim esse tipo de situação. Então, quando você recebe uma notícia drástica sobre o seu emprego, você tende a lamentar. Mas a pergunta que fica de forma moderna, nesses nossos dias: pelo que lamentamos? Pelo que lamentamos? O que de fato pode fazer verdadeiramente um cristão lamentar? E aqui eu dou o último exemplo disso. Existe um autor de cânticos, eu não sei qual o tipo de inário que vocês usam aqui, mas lá na igreja presbiteriana nós usamos um inário chamado Novo Cântico. E o cântico de número 109 daquele nosso inário
tem um autor peculiar em um cântico extremamente triste. O título dele é Aflição e Paz. Um dia desses eu estava lendo sobre esse autor, e a notícia é que esse autor compôs esse cântico logo depois de chegar em terra firme, porque sua esposa e filhos foram mortos em um naufrágio, onde ele escapou com vida, e o seu filho, antes de, obviamente, poder ter sido morto através do afogamento, foi praticamente incinerado vivo dentro de um navio. E ele presenciou tudo aquilo sem poder fazer nada, nem para salvar a esposa e nem o filho. E a tragédia, como se já não fosse pior, ele ainda perdeu boa parte dos seus bens, porque estavam na carga daquele navio. Ao chegar em terra firme, então ele compõe o cântico Aflição e Paz. Mas algo me chamou a atenção na história daquele cântico. É que ele diz no final da sua história, não do cântico, mas no final da história que ele relata, ele diz assim: perdi quase que tudo, ao mesmo tempo nada perdi. Perdi quase que tudo quando perdi minha amada esposa e meu filhinho pequeno, mas não perdi absolutamente nada, porque ainda tenho a Deus. Então veja só, por que é que nós lamentamos? Então o Salmo 42 diz isso, basicamente isso aqui no verso número 3. O salmista lembra da dor que passa, porque não estava cativo, e ele estava cativo, não porque havia perdido seus familiares e bens. Há um cântico que nós acabamos de cantar aqui, e eu quase ria quando eu estava ali sentado e o cântico era projetado aqui, o cântico famoso, Castelo Forte, na sua estrofe final, diz assim: embora a vida vá, conosco Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Na tradução original desse cântico ainda que tenha que perder família, bens, mulher e prazer, e embora a vida vá, Jesus nos dá seu reino. Perceba, meu querido irmão, por que é que nós sofremos quando perdemos o que perdemos? Pelo que nós devemos sofrer? E o verso 3 agora nos aponta diretamente. Há uma causa pelo cristão, ele deve sofrer. Ele sofre se ele perder o seu Deus. Se ele perder qualquer outra coisa, isso pode trazer para a sua vida turbulência. Veja, eu não estou usando a palavra tribulação, eu estou usando a palavra turbulência. Isso pode mexer conosco, isso pode mexer com as nossas emoções. Mas veja, isso não deve gerar em nosso coração desespero, porque ainda que tenhamos de perder os bens desta vida, os labores desse tempo, o favor dos nossos familiares, veja, nós não perdemos a Deus, e portanto nós não devemos entrar em desespero. Lá em Franca eu trabalho com aconselhamento bíblico também. E a igreja agora recebeu recentemente, vocês devem ter recebido a notícia do abalo que foi causado na cidade de Franca pela disciplina causada no pastor Paulo Júnior. Eu participei diretamente do julgamento do Paulo Júnior. Eu fui um dos pastores convidados para trabalhar no julgamento dele. Ao passo que mais de 5 ou 6 famílias, eu não sei quantas, mas eu sei que mais de 30, próximo a 40 pessoas, chegou em nossa igreja diretamente da igreja Aliança do Calvário. E veja, lamentos de pessoas que estavam completamente abaladas. E eu dizia para aquelas pessoas: por que você lamenta? E a pessoa dizia assim: pastor, é porque o senhor não sabe, eu estou agora em decadência. Eu estou passando por um grande mal. Eu perdi a liderança da minha vida.
o meu pai espiritual, e eu vi o sofrimento daquelas pessoas. E aquela pessoa dizia assim: eu estou completamente abalada. E eu lamentava com aquela pessoa e dizia no final: mas perceba, você perdeu a sua liderança. Mas entenda, você não perdeu o seu Deus. Aí ela dizia: pastor, eu perdi a minha igreja. E eu dizia: entenda, você não perdeu o seu Deus. Ela dizia: mas pastor, eu perdi o meu exemplo. Aí eu dizia: perceba, você não perdeu o seu Deus. Você não foi privada de adorar ao Senhor. Então por que que nós lamentamos? Existe um mal que rodeia o mundo e não somente a igreja nesse tempo. Um mal que tem abatido muitas pessoas e que tem sido combatido de forma completamente errônea. As pessoas dizem assim: eu estou um caos por dentro. Você já deve ter ouvido falar desse mal, chama depressão. A pessoa diz: eu estou um caos por dentro. E a depressão, variavelmente, é um lamento por uma grande perda. Só que nós perdemos o sentido do que para nós deve ser grande perda. Nós pensamos que para nós grande perda é quando perdemos aquilo que mais nós oneramos, ou que mais teve lucro para nós, ou que nos mais gerou dividendos. Alguém lamenta porque perdeu uma casa, o apartamento, o carro, talvez a família. Sim, nós devemos lamentar se perdemos essas coisas, mas isso não é causa do nosso abatimento. Perceba, o fundamento da nossa vida não são os nossos familiares. Deixa eu repetir para que você entenda bem. O fundamento da sua vida não são os seus familiares. O fundamento da sua vida não é o seu bom emprego. O fundamento da sua vida não são as coisas que você tem. A sustentação de toda a sua vida é Deus. E por essa coisa você deve lamentar se você perder. É por isso que você deve lamentar. Porque se você perder todos os bens dessa vida, e se tiver ao Senhor, você possui todas as coisas ao mesmo tempo que perdeu todas as coisas desta vida. Fora Cristo quem disse, irmãos, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, veja a razão, se ao final perder a sua alma. Nessa mesma trajetória de texto, ele nos ensina qual deve ser o preenchimento da nossa vida. Ele aponta para o Senhor e para o seu reino. Então bem disse o reformador Martinho Lutero, no cântico que agora há pouco nós acabamos de cantar: se possamos perder família, bens, prazer, lembremos-nos que Cristo nosso Senhor dar-nos-á o seu reino. O Novo Testamento tem uma pergunta muito parecida com isso, e ela é uma pergunta de barganha. Pedro pergunta assim, ó: Senhor, o que ganharei se deixares tudo e te seguirdes? Essa expressão se deixar tudo aqui, ele se refere ao que ele falaram no capítulo anterior: família, bens, prazer. Ao que Cristo lhe responde com uma fraseologia judaica. Ele disse 100 vezes mais. Era uma fraseologia usada pelos rabinos do templo, nas suas sinagogas, para se referir ao reino dos céus. Então o que Cristo responde a Pedro é: ainda que você por mim deixe família, bens, prazer, em prol disso você recebe o reino dos céus. Na frase 100 vezes mais. Então, pelo que lamentamos, lamente pelo bem maior de sua alma. Esses dias eu tive que corrigir uma mãe. Até o ano passado eu estava dando aula
lá no coleginho da igreja do pastor Paulo Júnior, eu era o professor de Geografia e História para crianças até 8 anos de idade. Inclusive o filho dele era meu aluno. E uma vez, terminada a aula, uma mãe me aguardava na porta. Então ela entrou para mim e disse assim: pastor, o senhor poderia me atender por 10 minutos? E eu disse: atendo. Tinha acabado a aula de geografia. E ela disse assim: vale a pena eu deixar meu filho aqui? Aí eu disse: se a senhora estiver falando porque eu sou o professor dele, então é melhor a senhora botar em outro colégio, porque tem professor muito melhor. Ela disse: não é por causa disso não. É porque, veja, o senhor sabe que quando nós, mães, damos à luz aos filhos, literalmente nós entregamos os filhos ao mundo. Eu disse: não, a senhora está errada. Qual é a igreja da senhora? Ela disse: eu frequento a sua igreja, sabe? Era minha ovelha. Eu tinha acabado de chegar na cidade e não conhecia todo mundo, né? Eu disse: não, senhora. Quando nós temos filhos, nós não entregamos ao mundo. Quando nós temos filhos, nós entregamos a Deus, todos eles. Não para que eles sejam ministros do Evangelho, mas que eles, se eles forem engenheiros, serão bons engenheiros. Se forem médicos, serão bons médicos. Se forem advogados, serão bons advogados. Se forem professores, serão excelentes professores. Se forem trabalhadores liberais, serão os melhores trabalhadores possíveis. Haverá uma marca registrada sobre a vida desses profissionais. É que eles serão íntegros e leais. Não serão enganadores desse tempo. Serão os melhores profissionais que o mundo um dia pôde ter. Serão verdadeiros santos no mundo. Então nós tomamos os nossos filhos e entregamos ao Senhor. Por fim, eu quero lhe dizer que nós não temos filhos então para o mundo. Nossa missão como pais e depois como maridos e esposas, que é o caso da senhora, é encaminhar os nossos cônjuges e os nossos filhos à retidão do conhecimento de Deus. Nós encaminhamos os nossos filhos para o céu. Essa é a nossa missão: levar os nossos filhos, os nossos cônjuges ao conhecimento da glória magnífica e excelsa do Senhor. Porque será para nós uma grande tragédia se perdermos do nosso horizonte, literalmente, estas vidas e estas famílias. Se perdermos o nosso destino do encontro de Deus. E é por isso que às vezes nós podemos lamentar se os nossos filhos sorrirem lá fora. Às vezes é melhor que eles planteiem aqui dentro, por não gozarem do mundo, do que gozarem do mundo para chorarem a eternidade inteira. Então lamentemos, irmãos, se perdermos do horizonte o nosso Senhor. Então a pergunta tem uma resposta: o nosso lamento será o lamento se perdermos do horizonte o destino do conhecimento da glória de Deus. Por sinal, uma vez eu disse aqui nessa igreja, eu falava alguma coisa sobre teologia e disse que a palavra teologia, eu anotei aqui, que a palavra teologia tem mais a ver com o conhecimento de Deus. É por isso que Oséias 6,3 diz assim: o meu povo vai ser destruído. Depois ele diz assim: o meu povo erra porque lhes falta o conhecimento de Deus. Em Oséias, no capítulo 6 e no verso número 3, ele faz um apelo de todos os profetas menores que profetizaram em Israel no cativeiro e pós-cativeiro babilônico, que era o apelo de chamar os homens ao conhecimento de Deus. Então essa é a grande tragédia da humanidade. Talvez nós conhecemos muito do mundo, mas muito pouco, quase nada acerca do Deus que servimos ou que dizemos servir. Então lamento por isso. A segunda pergunta vai ser respondida agora: o que de fato deve nos alegrar? Verso 4 e 5, irmãos, que é o tema da nossa mensagem aqui. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus,
Aí ele diz assim: com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Lá no texto original, em hebraico, essa expressão com voz, que é a palavra hebraica kol, né? Com voz de alegria e louvor. Essa palavra alegria e louvor é como se fosse uma repetição, alegria e alegria. Mas o tradutor prefere colocar alegria e louvor para dizer que essa alegria verdadeiramente é um júbilo. Lá no texto hebraico está alegria e alegria. Isso significa dizer que para aquele que canta, servir a Deus na sua casa é muito mais do que uma alegria. No Novo Testamento nós temos uma palavrinha que tenta definir isso, a palavra grega makarios. A tradução bruta dessa palavra significa muito mais do que alegre, ou muito mais do que feliz. É uma palavra que no grego se aproxima da palavra paz, que tem como tradução aquela que excede todo entendimento. Então aqui no verso de número 4, parte final, é como se fosse uma alegria indizível, uma alegria contagiante. Então o que é que contagia o coração do servo de Deus? É quando ele diz assim: é porque eu vou me colocar na presença do Senhor. Quando eu fazia o exame desse texto, essa semana aí, nessa semana ainda, eu me lembrei do porquê que Cristo na cruz lamenta aquele momento em que ele diz assim, falando até em aramaico, né? Não é em línguas estranhas não. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, se você fazer uma medição ali de tempo, observar o texto, entre essa palavra e o momento da sua morte, é um momento muito rápido. Veja um lamento de Cristo, ele diz assim: Deus meu, por que não estás aqui comigo? Deus meu, por que não estás aqui comigo? E verdadeiramente é um lamento. Faz parte, por exemplo, da poesia aramaica, dos textos de lamento, onde o povo contristado lamentava pelos seus pecados que os apartavam de Deus. Cristo, com os nossos pecados, lamenta temporariamente, por um ponto muito rápido, a sua distância do Senhor, por causa dos nossos e não do dele, mas por causa dos nossos pecados, já que ele pecado algum tinha. Veja o que verdadeiramente pode nos alegrar, o que pode causar uma alegria indizível ao nosso coração. Então exprime os versos 4 e 5. A alegria que pode causar ao nosso coração é nos lembrarmos como podemos servir a Deus. Como podemos servir a Deus? E porque nada nos impede de servir a Deus. Afinal, dentro das nossas confissões de fé, nos dizem que o que deve nos causar verdadeira alegria, não usa a palavra alegria, usa a palavra felicidade, que é um sinônimo aqui para a palavra alegria. O que deve nos causar verdadeira felicidade, depois contentamento, é porque nós somos livres em Deus, ao passo que somos escravos de Cristo. Então o que é que deve alegrar o seu coração? É você saber que nesse momento a sua alma está subjugada pelo poder divino. Você agora serve a Cristo e não mais ao mundo. Não é mais escravo do pecado, mas é escravo de Deus. É isso que deve lhe alegrar, meu irmão. Você agora é herdeiro de preciosa salvação. E é disso que o salmista lembra. Ele diz agora: quando estava em Israel, em Jerusalém, junto ao templo, eu era alegre porque conduzia o povo em festa. E perceba agora o lamento. Outrora era escravo de Deus. Aí ele diz agora eu sou escravo de Babilônia. Aí você lembra do Salmo 137, que eu fiz correlação com o Salmo 42. Os homens eram impedidos de servir ao Senhor,
porque estavam indo à terra estranha, perante a um Deus estranho. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Veja como é profundamente triste ser escravo do mundo. Olha aqui, o teor histórico do Salmo 137. Nem precisa de intérprete para isso. Basta ler o que está aqui escrito, dito, contado no Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. É um choro de recordação. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos, os nossos senhores, ele está dizendo, nos pediam uma canção. Essa expressão aqui, nos pediam uma canção, dentro dessa poesia, não é pedir assim, cante para nós. Não é dizer assim, agora veja, vocês são os nossos escravos, cantem aqui para nós. Não é esse o sentido aqui do texto. O sentido aqui é de um puro deboche, como se eles estivessem dizendo assim, cantem agora para nós. Não eram vocês que cantavam em Sião? Cantem aqui para nós agora, nós queremos ver. Mas por que não se canta? Aí ele diz aqui no restante do verso 3: pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Aí eles dizem assim, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Ou seja, perante Deus estranho, em uma terra que não cultua a Deus. Como é que nós poderemos cantar uma canção dessa? Foi impossível para mim, acho que boa parte aqui de vocês sabem, uma parte da minha família é a família judia. E uma vez, na casa do meu avô, ele disse, eu vou colocar para você um documentário para que você possa ver. Ele colocou lá um documentário que eu pude assistir. E falava de um judeu que lutou na Segunda Guerra Mundial contra o extermínio da população judaica. E esse judeu estava completando 90 anos de idade. E ele decidiu fazer o seu aniversário no bunker de Adolf Hitler. Ao que os familiares perguntaram, por que você quer justamente fazer a sua festa de aniversário, de triunfo de 90 anos no bunker de Adolf Hitler? Ele dizia, por duas coisas. Porque se eu comemorar meu aniversário no bunker de Adolf Hitler, toda a sociedade alemã saberá que um dia um grupo de judeus perseguidos celebraram uma festa no local aonde o seu maior adversário fazia os seus banquetes. Ao que a filha pergunta, e o segundo motivo? Ele diz, só digo quando eu estiver no local. Então ele vai, e a festa é comemorada num local chamado Toca do Lobo, onde Adolf Hitler perseguia judeus. E é um local muito bonito, um dos mais belos da Alemanha. O teto coberto de lustres e lustres de cristal. E começou a festa. Então ele pega no ombro da filha mais velha, que fizeram a pergunta, e diz assim, está observando esses cristais? E ela disse sim. Ela disse, sabe por que eles estão vibrando aqui agora? Ela disse, não. Porque pela primeira vez em toda a história, é cantado aqui, no bunker do maior adversário do nosso povo, um cântico de tributo ao Senhor. É por isso que o meu aniversário terá de ser aqui. Por que não se havia alegria em Babilônia? Porque lá em Babilônia havia o maior adversário do povo de Deus. Havia deuses estranhos e havia um povo estranho. Então, nos versos de número 4 e 5, é recordado diante de todo o povo, de todo Israel, aquilo que verdadeiramente deve trazer alegria ao coração
do povo do Senhor. É que nós devemos nos lembrar que neste momento nós servimos alegremente como escravos aquele que nos tirou da morte e nos condenou à vida eterna, aquele que nos tirou do mundo e nos leva para a sua glória, aquele que da morte nos deu a vida, aquele que do pó nos leva à glória. Isso deve alegrar o nosso coração. Não porque conquistamos alguma coisa nessa vida, mas porque verdadeiramente, como escravos de Cristo, nós servimos e conhecemos a Deus. É o prazer que o mundo não tem e é a alegria que os anjos não gozam. Ser salvo por Cristo e escravo de Cristo. Ser salvo por Cristo, escravo de Cristo e ter o prazer de, por Cristo, conhecermos ao Senhor. E perceba o quanto nós falhamos. Às vezes nós trocamos o culto pela festa do lar, pelo aniversário de alguém, pelo prazer de estar com os homens, pelo gozo da nossa vida. Um dia desse eu era pastor em Salgado de São Félix e recebi a visita de um parente meu. E ele passou a semana inteira comigo. Ele disse assim: olha, domingo eu vou ficar com você e na segunda-feira pela manhã cedo eu estou pegando o carro e indo embora. Eu disse: está certo, tudo bem. Eu cá comigo, chegar domingo ele vai comigo no culto, né? Então chegou o domingo, ele foi comigo pela manhã na igreja, no culto lá em Salgado. A gente participou do culto da escola dominical, voltamos para casa, tivemos um almoço muito bom. E depois do almoço eu disse: olha, eu vou deitar, eu vou dormir. Se você quiser, vá no quarto, durma. Se não quiser, fica aqui na sala, lê alguma coisa. Eu disse: não, eu vou deitar, porque à tarde eu tenho um compromisso. Eu disse: que alegria! Meu parente, que nem cristão é, se preparando para ir para o culto comigo. Então eu fui para o quarto, deitei com minha esposa. Quando foi à tarde, me levantei, uma zoada dentro de casa. No domingo a gente não assiste absolutamente nada, não liga nem a televisão lá em casa. Ele estava assistindo uma partida de futebol. Eu sei que era bastante atraente. O melhor time do Brasil estava jogando. Flamengo e alguém. Não sei qual era o time lá. Eu sei que vocês todos assim não se alegraram muito. Deve ter muito vascaíno aqui, né? Vocês estão sofrendo. E eu cheguei assim meio triste para ele. Eu disse: fulano, eu acho que a televisão precisa ser desligada. Hoje é o dia do Senhor, a gente não assiste não, nada aqui em casa não. É uma tradição da casa, a gente não assiste nada. Ou você faz a leitura da Escritura, a leitura de um livro, ou desliga a televisão. Ele disse: não, é porque assim, eu me preparei a tarde inteira por causa do jogo. Eu disse: e não foi por causa do culto não? Eu disse: não vou para o culto não, já fui agora de manhã com você, eu vou assistir o jogo. O jogo? Ao que Josi me pega pelo braço e diz assim: vem aqui, vem olhar uma coisa na cozinha. Eu disse: não retruque com ele não. Ele não é cristão. Portanto, ele não serve a Deus. Ele não sabe o prazer de servir a Deus. Deixa ele assistir no jogo. Mas nós vamos para o culto. Aí eu voltei, eu disse: pode assistir aí a partida de futebol. Eu vou no quarto, eu vou tomar banho, vou me preparar para ir para o culto. Ele disse: você vai me deixar sozinho dentro de casa? Eu disse: vou deixar. Se você está pensando que eu vou lhe deixar só, você acertou, eu vou deixar você só. É isso mesmo. Mas a gente demora para se ver, e quando se vê, eu disse: pronto, é isso mesmo. Se você quiser me ver, o culto termina de 9 horas, vai lá para a igreja, depois da igreja a gente sai para jantar. Mas eu vou para o culto. É isso mesmo, eu vou para o culto. Mas por que você vai para o culto? Eu disse: porque eu tenho muito prazer em você, mas eu tenho maior prazer em servir a Deus. Então veja, isso é que deve gerar alegria em nosso coração. Não são os bens que temos, não é os nossos familiares que possuímos. As mulheres podem olhar para os seus maridos e dizer assim: poxa vida, eu sei que toda a minha alegria estava em você. Não está. Não está.
A maior alegria de cada homem, de cada mulher que está aqui é literalmente ser escravo de Deus. A pessoa que está do nosso lado, ela é passageira. Nem na glória com ela viveremos. As pessoas que estão ao nosso lado são passageiras. É bom enquanto temos. Se perdermos, lamentamos. Mas tem aquele que nos acompanhar agora e na eternidade, é o nosso Deus, irmãos. Essa é a nossa fonte excelsa e maior de alegria, plena alegria. É por isso que quando chega o dia magnífico do Senhor, o dia do Senhor, aquele que foi separado entre os 7, nós dizemos tal qual disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me, porque me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que deve gerar alegria em nosso coração. O serviço na casa de Deus. A alegria indizível de servirmos ao Senhor com cânticos, com orações, na leitura da sua palavra, no aprendizado do seu evangelho, na memorização dos seus mandamentos, na prática da sua graça. E muitos crentes têm esquecido disso, principalmente na vida comum, quando vivem como ímpios, dão as palavras e não cumprem, violam os mandamentos de Deus, como se tivessem a liberdade inteira para pecarem contra o Senhor. Isso não pode, irmãos. Deve haver quanto mais alegria no coração do servo de Deus, em conhecer, em servir cada vez mais com excelência a nosso Senhor. E finalizo aqui com a lembrança dos primeiros séculos da igreja cristã. Não sei se você sabia, de início nós não servimos em locais públicos como esse, onde todos os homens sabem, onde cultuamos. Boa parte dos cultos eram em locais onde só cabiam no máximo 18 a 20 pessoas. Eram nas catacumbas. E aqueles cristãos expunham as suas vidas, mesmo ao perigo, sendo caçados e o perigo de serem presas para servirem a Deus. Havia uma graça maior nisso. Havia uma busca maior por isso. Eles empenhavam as suas vidas, mesmo diante da morte, para servirem a Deus. O período aí da pandemia nos fez prova disso. Onde o mundo inteiro disse, fique em casa. Teve um dia que eu disse, Josi, como é que pode? O mercado que alimenta o corpo está fechado, aliás, está aberto. O banco que alimenta as finanças está aberto. Mas o único local que alimenta a alma vai fechar. O único local que alimenta a alma vai fechar. Como pode isso? O que eu tinha proposto ao meu conselho, eu disse, olha, tem um édito municipal e um édito estadual das igrejas fecharem as portas. E eu disse para o meu conjunto de presbíteros, eram 5 presbíteros comigo, pastor na igreja, eu disse, olha, se vocês disserem que a igreja vai fechar, por um domingo apenas, vocês perdem um pastor e eu não fico mais aqui. A igreja não vai fechar nenhum dia. Um presbítero disse assim, pastor, mas a gente pode ser preso. Eu disse, então que vá todo mundo preso, mas nós vamos ao culto. Um outro que era da área da saúde disse assim, o senhor já pensou no perigo que nós corremos se saímos de nossas casas, de irmos para um culto? Eu disse, você já esqueceu do Salmo 23, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Eu sei que foi um período extremamente crítico. Foram 2 anos de pandemia. Nós não fechamos um domingo. Era culto de manhã e culto à tarde. Eu recebi 3 intimações na minha casa, dizendo assim, olha, compareça na promotoria de Itabaiana, para responder por isso. Quantas vezes uma promotora que havia estudado direito comigo aqui no Unipê,
Não me recebeu na sala dela. Na terceira vez eu disse, já está virando figurinha batida. Não estou acreditando que você vai me prender. Ela disse, não vou lhe prender não, mas pelo amor de Deus, não vá para o culto não. A última vez que eu fui lá foi numa sexta-feira. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer um negócio. Domingo vai ter culto na igreja. Ela disse, qual os horários? De manhã e à noite. Eu vou abrir a igreja e nós vamos para o culto. Não vamos fechar. De maneira nenhuma. Ela disse, me diga o segredo. Eu sou muito católica. Não gosto de perder missa. Você sabe muito bem. Nós estudamos juntos. Se formamos na mesma turma de direito. Que segredo tem no seu culto? Eu disse, o prazer de servir a Deus. Talvez você não entenda. Mas eu sei o quanto isso é importante. Portanto, eu passo a semana inteira, de segunda a sábado, ouvindo péssimas notícias acerca do mundo. E as minhas ovelhas também. Não há um noticiário positivo. E a única coisa boa que nos sobrou, diante do mundo que está fechado, é frequentarmos a casa do Senhor. Ela disse, eu vou falar com a guarnição de Itabaiana, que dá assistência em Salgado de São Félix, para ser mais flexíveis com você. E eu me lembro que lá em Salgado de São Félix era o domingo, o único povo que saía na rua. Às vezes eu ficava até com medo, não do coronavírus, mas era porque éramos o único povo que estava literalmente na rua, era o povo da nossa igreja. E nós não paramos um domingo sequer. E eu dizia para a minha igreja, o nosso prazer agora está em prova. Se nós temos prazer de servir a Deus, agora nós estamos em prova. Vamos ou não vamos? E muitos crentes, e muitas senhoras daquela igreja dizem assim, então vamos para o culto. A pandemia nos colocou diante de prova sobre aquilo que verdadeiramente alegra o nosso coração. E a pergunta que fica é, que resposta nós demos ali? E que resposta nós damos hoje? Pode ser que esteja alguém aqui que durante a pandemia ficou em casa. Entendo. O medo era tenebroso. O espanto era alarmante. O alarmante era o espanto. Eu entendo. Mas hoje, o Senhor nos chama verdadeiramente para essa conversão, onde nós não mais nos alegramos por aquilo que conquistamos, mas nos alegramos porque nós fomos conquistados por Deus. Essa, portanto, é a alegria indizível da nossa vida e do nosso coração. Coloquemos isso em prova. Lembre-se agora de 2 pontos que nós aprendemos nessa noite. O que é que deve nos causar tristeza? A perca no horizonte do Senhor. E o que é que nos deve causar alegria? A alegria de sermos achados servindo a Deus. E que isso não tome fuga do seu coração. Implicações, irmãos, primeira delas, 2, mas a primeira delas. Veja, se nós perdermos a ideia de que a nossa vida não deve ser voltada para o Senhor, lembre-se que nós viveremos uma eterna busca para preencher o vazio de nossa vida. Lá no campo da filosofia, não sei se você sabe que a filosofia é a busca pela verdade, mas também a busca pela felicidade. E é muito comum todos os filósofos dizerem assim, existe um vazio na alma do homem que ele só preenche com o conhecimento. Isso é verdade. Mas o vazio que existe dentro de você só pode ser preenchido com o conhecimento de Deus. Lembre-se disso. Segunda implicação, irmãos. Se você buscar felicidade nas conquistas de sua vida, naquilo que você já tem, ou pensa em ter, chamado de promessa, eu digo a você que você errou o caminho. Nós devemos nos alegrarmos no Senhor por aquilo que Ele em nós já causou. Lembre-se, portanto, do 10º mandamento: não cobiçarás.
O não cobiçarás nos desperta para o pleno contentamento naquilo que Deus já nos deu. Aí você pergunta, mas eu não tenho nada? Como é que eu vou ter contentamento com nada que tenho? Você tem uma coisa que o homem lá fora não tem. Você tem salvação e o Cristo Redentor no seu coração. E o mundo não conhece e o mundo não tem. Por isto, alegre-se todos os dias, redentiva e maravilhosamente. Deus abençoe cada um de vocês, agora e sempre.